Grabar acá ahora sí. Vamos a hacer la oración inicial. Yo últimamente la vengo haciendo en latín, pero no se preocupen que ustedes tienen aquí una versión también en español al lado, ¿no? Para que quien quiera seguir en latín, siga en latín. Quien quiera hacerla en español, la hace en español. Lo importante es pedir el don del entendimiento, el don del Espíritu Santo que nos ayuda a penetrar la Escritura. In nomine Patris et Filius et Spiritus Sancti. Amém. Pater omnium benedictionum, infunde super me gratiam Spiritus Sancti, ut mens mea aperiatur ad intelligentiam sacrarum scripturarum, et ut interpretando eas cum auxilio eius, cor meum aperiatur ad veritatem et conversionem. Revela mihi ac die iterum mysterium Filii Tui, Iesu Christi Domini nostri. Ut fides mea crescat, spes mea roboretur, et semen verbi Tui fructum ferat in me per caritatem et virtutem. Per Iesum Christum Dominum nostrum. Amém. Iesu Domine misericordiae, in te confido. Maria Virgo dolorosa, ora pro nobis. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Bueno, mis queridas amigas, acá hay solo mujeres hoy día presente aqui. Vamos a começar com o Salmo primeiro, não? O Salmo primeiro, Salmo que junto com o Salmo segundo, louvaremos a hora, não? Conforma o pórtico de los Salmos. Aí na página web, que é esta de acá, liturgiadelashoras.org, depois compartilho aqui, não? La que ustedes van a encontrar todos los salmos en la versión litúrgica, es decir, la versión de la liturgia de la iglesia, en castellano, ¿no? Cómo se reza en la liturgia de las horas, cómo se rezan los salmos en la misa. Esa es la versión litúrgica. Vamos a comenzar acá con el Salmo uno. Después vamos a abrir aquí también algunas Biblias para estudiar otras traducciones, ¿ya? Voy a leer entonces aquí esa versión de Salmo primero. Dice la palabra: Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor y medita su ley día y noche. Será como un árbol plantado al borde de la acequia, da fruto en su sazón y no se marchitan sus hojas, y cuanto emprende tiene buen fin. No así los impíos, no así. Serán paja que arrebata el viento. En el juicio los impíos no se levantarán, ni los pecadores en la asamblea de los justos, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Muy bien, este es un salmo que no es largo, ¿no? Es un salmo relativamente pequeño, eh, y que tiene varios, muchos aspectos, ¿no? Que vamos a examinar acá. Comencemos por ver, a ver, en qué texto nos vamos a fundamentar, ¿no? Acá hemos leído una traducción al castellano, el original de este salmo probablemente fue en arameo o en hebreo, pero nosotros tenemos también el griego, ¿no? La versión griega del Antiguo Testamento, que para nosotros es una versión muy importante, porque fue una traducción hecha por los mismos judíos, por los mismos sacerdotes de Israel, que hicieron la traducción al griego. Entonces nosotros podemos tomar la traducción al griego también. Y existe aquí una tabla, ¿no? Que yo preparé para ustedes. Essa tabla acá, en realidad, la estoy preparando, ¿no? Es una tabla que espero entregarles al final de cada semana, ¿no? Porque es un trabajo muy meticuloso. Es un trabajo que no pensaba hacerlo, pero al final decidí hacerlo, que es esta tabla acá, mira, comparativa de traducciones. A ver si ustedes la pueden visualizar. Está vacío, ¿no? Gatito. Aquí está. Verá. Aquí nosotros vamos a poner en paralelo las diferentes traducciones de diferentes Biblias, ¿no? De este Salmo, Salmo primero. Segundito que eh, aquí se travou.
Perdón, Luli entró, ¿no? Luli ingresó, sí, ¿no? Ahí está Luli, sí. Sí, lo que pasa es que vi un mensaje acá atrasado. Eh, bueno, lo importante es, a ver si logro abrir aquí de nuevo, porque trabó. La tabla comparativa de traducciones, ella nos ayuda a que entendamos que hay palabras que pueden ser traduzidas de diferente manera, y eso ustedes lo ven cuando tienen diferentes Biblias. Y hay veces en que los salmos, vamos a ver eh, hasta frases que son diferentes, ¿no? Ou hasta frases que há em uma Bíblia, pero que não há em outra. Assim, como assim essa frase está nesta Bíblia, pero não está em la outra? Então é importante comparar. Venham, agora sim, venham aqui, por favor. Acá tenho o Salmo 1 e 2 e 3, que já estão preparados para vocês. Eu lo vou ir haciendo, não? Espero poder darle sempre isto cá. Não les vou prometer, porque é um trabalho muito pesado isto cá, pero espero darles, não? Essa tabla al final da semana, de 5 em 5 salmos. Tudo bem, acá temos a Bíblia, tradução litúrgica, que provém de latim, não? Que é a que acabamos de ler. A tradução Septuaginta está tomada del griego. A tradução da Bíblia de Navarra, da Bíblia Platense e da Bíblia de Jerusalém, elas trabalham muito o hebreu, trabalham também o grego e algumas coisas de latim, não? São Bíblias mais modernas, não? Então, veja, no comparativo, ponemos frase a frase um ao lado do outro para perceber como se pode traduzir essas frases, não? Eu quero fazer hincapié aqui algumas cositas sem entrar muito em detalhe. Por exemplo, acá no versículo 1 diz: ni se sienta na reunião de los cínicos, não? Essa é a liturgia, põe assim, não? A tradução que hemos leído, que vem de latim, diz: ni se sienta na reunião de los cínicos. Acá na versão grega diz: e em assento de apestados no se ha sentado, não? Em assento de apestados no se ha sentado. Também há outra tradução muito pegada ao grego, que é a de Padre Hünemann, diz em assento de fétidos, não? Ou seja, de grego aparece isso de gente maloliente, não? Pero é a única tradução que tem esse detalhe, não? Por exemplo, acá diz farsantes na Bíblia Navarra, diz burladores na Bíblia Platense, diz necios na Bíblia de Jerusalém, não? Pero é curioso ver que na Bíblia grega traz essa expressão, assento de apestados. Ou acá, por exemplo, não? Su gozo es la ley del Señor. Acá dice, en la ley del Señor ha puesto su voluntad. Na variante, não? Porque acá dice, ha puesto su voluntad, es decir, que quiere cumplir la voluntad del Señor, não? Que quiere cumplir con la ley del Señor, es un hombre feliz, não? Feliz el varón que en la ley del Señor ha puesto su voluntad, não? Mientras que acá dice el que se complace, o el que se deleita, o el que se recrea, o el que encuentra su gozo en la ley del Señor. Entonces ven que de griego hay significados diferentes, ¿no? En el texto griego. Entonces, ese es un trabajo que lo puedo dejar, como digo, para futuros estudios con ustedes. Nosotros vamos a ir ahora a la Biblia de Navarra, que es esta traducción de acá, ¿no? Que nos permite también ver la numeración de los versículos y nos facilita también la lectura. Entonces vamos a la Biblia de Navarra. Uma coisa que é que tomar em consideração, primeiro acá no texto litúrgico, não? Vocês veem que todavia não é a Bíblia Navarra, é o texto litúrgico que hemos leído inicialmente. Uma coisa que vocês vão ver frequentemente nos Salmos é que temos versos, perdão, temos estrofas. Temos estrofas, temos como que párrafos separados. Não era assim no texto original. No texto original não era assim, era decorrido. O texto grego, por exemplo, não tem isso, essa divisão de párrafos. Essas são coisas das Bíblias mais modernas. Isso nos ajuda a entender diferentes momentos do Salmo. Guardem essa ideia, porque isso nos vai acompanhar sempre. Já? Sempre temos que perceber os diferentes momentos do Salmo. Os Salmos vão variando, eles são como no mar, não? Que vêm em diferentes olas, e cada ola é diferente uma da outra. Então, acá temos diferentes momentos. Agora, não sempre se vai a poner da mesma maneira. Por exemplo,
Acá en la Biblia de Navarra, voy a cambiar aquí para la Biblia de Navarra, venimos aquí al Salmo primero, ¿no? Ustedes no tienen tres párrafos, tienen dos párrafos. Ve que la versión litúrgica eran tres, acá son solo dos, ¿no? Acá son solo dos. Entonces acá han hecho una separación de párrafos diferente, ¿no? Vamos a quedarnos con esta de acá, ¿ya? Eh, ¿Por qué digo esto? Porque lo primero que tenemos que hacer es delimitar qué vamos a leer, ¿no? ¿Cuál es la perícope que vamos a leer? La perícope es el trozo bíblico que tiene una unidad literaria. Una unidad literaria, es decir, cuando vas a leer un texto en el Evangelio, tú lees una parábola, tiene una unidad literaria. Tú vas a leer una historia del Antiguo Testamento, tú vas a ver una narración de un evento. Bueno, aquel evento inteiro es una unidad literaria. Puede ser mitad de un capítulo, puede ser 5 capítulos. Es un evento inteiro, ele tiene una unidad literaria. En el caso de los salmos, cada salmo sería una unidad literaria, sería una perícopa. Só que dentro do salmo, teremos como subunidades, teremos como que partes dentro de um salmo. Então, vamos a suponer no, que o salmo inteiro é uma unidade literária, mas sim vamos a preocupar-nos de buscar as subunidades, digamos assim, não? Como está dividido dentro do salmo. Porque isso é muito importante, sempre lo vamos a hacer. Vamos a partir de aí, sempre, ¿ya? Sempre. Recomendo que vocês se entrenem nisto. Se entrenem nisso, analisar o salmo dessa forma. Outra coisa que vamos bueno, espera, pero Ricardo, aqui está separado por párrafos. E se não estiver, como nos damos conta? Leyendo, vendo o contenido. O que define isso é o contenido, é a matéria, não? Essa primeira parte de acá, essa primeira parte de acá, ela tem um contenido que está falando de quê? Feliz el hombre. Assim começa, não? Feliz el hombre, que no sigue el consejo de impíos, que ni se detiene en el camino de pecadores, ni toma asiento con farsantes, sino que se complace en la ley del Señor y noche y día medita en su ley. Esa es la afirmación de primer verso, la afirmación central. Feliz el hombre que se complace en la ley del Señor e noite e dia medita sua lei, e que não vá por el caminho del pecado, não? Em resumo. Será como um árbol, então acá, el como, não? Será como um árbol, é uma metáfora, é uma comparação. Este homem feliz, este homem que medita a lei do Senhor, dia e noite, que se complace, que se deleita em ella, que deseja cumprir sua vontade, este homem é como um árbol. E então acá está a metáfora del árbol. Um árbol frondoso, um árbol fértil, ¿no? Um árbol frutífero, ¿no? Este homem, quanto hace, prospera. Então, acá temos na frase final, quanto hace este homem, todo o que ele hace, va bem, tem éxito, prospera. Essa é a primeira ideia. A segunda ideia, não assim los impíos, não assim. É decir, los impíos não são felizes. Los impíos não têm essa dicha. Aí queda uma tareita para depois, não? Investigar qué significa la palabra impío. No des por supuesto, busca en el diccionario el significado de la palabra impío. Claro que viene de la idea de una persona que no es pía, es decir, una persona que no es piadosa, es decir, el hombre impiadoso, ¿no? El hombre que no tiene piedad, el hombre que no tiene bondad, ¿no? El malvado. También se puede entender como un hombre que no tiene religión, ¿no? Un hombre que no tiene sentido religioso, que no tiene devoción. Bueno, no así, no son felices. Serão, bueno, serão como polvo que dispersa o vento. Então, acá temos, vamos vendo que há uma oposição entre o homem feliz, que é o justo, não? Que se complace na lei do Senhor, e o impío, que não é feliz. A oposição entre o árbol e o polvo que dispersa o vento. ¿No? Este árbol acá está plantado junto a correntes de água, junto à água viva, não? Junto à sequía, fértil, frondoso, mientras que este homem acá ele é como um polvo que se dispersa.
Por ello los impíos no se levantarán en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Entonces, acá está hablando de el juicio, ¿no? Un elemento interesante que aparece acá. Y en ese juicio los impíos no se levantarán. Porque el Señor vela sobre el camino de los justos, mientras el de los impíos acaba en perdición. El camino del justo, perdón, el justo en todo lo que hace va bien, ¿no? Cuanto hace, prospera, mientras que el camino de los impíos acaba en perdición. Es que la palabra camino se ha repetido acá en ese salmo, ¿no? Camino de pecadores, camino de los justos. Essa última parte acá de Salmo é também interessante, não? É uma frase que resume o Salmo, não? De alguma maneira, essa frase resume o Salmo. Existe um caminho de los justos e um caminho de los impíos. Um caminho que acaba bem e um caminho que acaba mal. Por isso que aqui a tradução, perdão, a Bíblia a versão litúrgica, perdão, não? Acá diz los dos caminos del hombre, não? Essa temática de los dos caminos é uma temática muito importante na Bíblia. Então, mira, hemos analisado acá e aí passamos a um seguinte passo, que é ver esses elementos literários, no vocabulário, gênero literário, estrutura de texto. A estrutura já hemos analisado, é uma estrutura de díptica, não? Há duas ideias, não? E são ideias que se contrapõem, uma tese e uma antítese. Por isso se lhe chama uma estrutura antitética, é decir, há uma oposição, não é certo? É uma estrutura que traz uma oposição. A felicidade e o fracasso, não? O êxito e a perdição. O caminho do justo e o caminho do pecador. Vocabulário. Acá, por exemplo, a palavra dichoso é uma palavra importante. É uma palavra que em el libro de los Salmos, ou seja, na coleção de los Salmos, se vai repetir, se conta hasta 26 vezes. Se repite essa frase, essa palavra, en el libro de los Salmos. Es una palabra muy relevante. Se aparece muchas veces, ¿no? Podemos decir que el libro de los Salmos, en muchos salmos, nos va a hablar de felicidad, nos va a hablar de dicha. Outra coisa aqui como recurso literário, é o que vem aqui a continuação, que diz que feliz el que, e traça um caminho, mira, traça um caminho. Feliz el que no sigue el consejo de los impíos. Miren los verbos, ¿no? Seguir, detenerse, ¿no? Se detiene y toma asiento. ¿Ven? Es decir, esa persona ha recorrido un camino de pecado, ¿no? Ha seguido consejo de gente que no es religiosa, se ha detenido en camino de gente pecadora y tomó asiento con gente farsante, con gente mentirosa. Tuvo parte con ellos, ¿no? Entonces, feliz é o homem que não é assim. Feliz é o homem que não sigue esse processo. Não é solamente seguir o caminho, não. Sigue o caminho, se detiene e toma asiento. Se dão conta da progressão, não? É um recurso literário acá também, que isso também tem um nome, não? Que isso acá é uma estrutura climática, não? É decir, que chega a um clímax, não? O clímax seria tomar asiento com farsantes, não? Então, aqui é um recurso interessante. Outra palavra interessante acá é a palavra meditar, que en sentido hebreu da palavra é como que sussurrar, como dizer em voz baixa, como que orar, não? Feliz é o homem que se complace, que se deleita na lei do Senhor e sussurra, não? Silenciosamente ou em voz baixa, essa lei de dia e de noite. Outra palavra interessante é a palavra polvo. É uma palavra que na Bíblia tem muito significado, desde o Gênesis, por exemplo, que Deus criou o ser humano desde o polvo. E aí, quando o homem pecou, dijo: polvo eres, al polvo volverás. Depois, acá, a expressão não se levantarão. Essa expressão levantar-se tem o mesmo vocabulário para falar, por exemplo, de ressurreição. Ressurreição em grego significa levantar-se, literalmente, não? Anástase significa levantar-se. Então, dos ímpios não
recobrarán la vida, ¿no? No, no resucitarán en el juicio. Y aquí tenemos un elemento que cuando hablemos de la parte teológica, ¿no? Está el juicio, ¿no? En cuanto a elemento escatológico, ¿correcto? Entonces, elementos culturales, históricos. Bueno, históricamente ese salmo no tiene ninguna temporalidad, no se circunscribe a ninguna época, ¿no es cierto? Es un salmo que está hablando de algo que se vivía en el pasado, se vive ahora y se vivirá siempre. Correcto, que existe el camino de complacerse en la ley del Señor y el camino de rechazarla, ¿no? El camino de no tener, no querer saber nada de la ley de Dios. Entonces hay una atemporalidad en el Salmo. Ahora bien, yendo ya incluso a la parte canónica, ¿no? Es decir, analizando el texto dentro del conjunto de la Biblia, ¿no? Temos também acá um elemento cultural interessante, não? Essa ideia acá del árbol e del polvo é muito importante dentro da geografia bíblica, não? Pensem que a Bíblia provém de um lugar onde predominam os parajes desérticos, não secos, por el Medio Oriente, não? E encontrar uma sequía de água viva, não? De água corriente. Água viva na Bíblia significa água corriente. Encontrar um poço de água corriente ou um riachuelo, ou um rio caudaloso, é muito importante no Medio Oriente, não? Muito, até o dia de hoje, não? Até o dia de hoje. Então, encontrar um árvore frondoso junto a uma corrente de água, não é muito simbólico no Medio Oriente, não? Habla muito de vida, habla de, não? Não? De dom, de vida, de graça, mientras que deserto nos habla de muerte, de dificuldade, certo? Esse assim também aparece em vários momentos da Bíblia. E vamos a Jeremias 17, que, como digo, não, contexto histórico desse salmo, ou contexto literário desse salmo, não? Podemos encontrar algo no livro de Jeremias, capítulo 17, versículos 5 a 8. Miren o que diz aqui o livro de Jeremias. O profeta Jeremias viveu a fines do século 7, começo do século 6. Ele viveu o exílio de Israel, não? O exílio à Babilônia, a deportação à Babilônia. O profeta Jeremias também viveu a reforma religiosa de Israel, que teve que ver com o livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio, ele também habla muito disso de los caminhos, não? De tomar uma decisão que depende de ti, que caminho vas a tomar, não? O caminho de olvidar-se de las coisas de Deus, o caminho de olvidar-se de amado de Deus, de quem eres para Deus, o caminho de menospreciar a Deus, ou o caminho de recuerdo, o caminho de recordar as hazañas divinas por Israel, não? Em tu vida, o caminho de entender, escuchar, entender, acorrer a lei do Senhor, não? Que caminho vas a tomar? O livro de Deuteronômio todo o tempo está reiterando essa chamada, não? Que caminho vas a tomar? E al final incluso tem um texto claro sobre os dois caminhos, o caminho da morte e o caminho da vida. Então, o profeta Jeremias viveu em uma época muito ligada ao livro de Deuteronômio, e aqui este texto, capítulo 17, verán que é como que um paralelo do Salmo primeiro no livro de Jeremias. Mira o que diz. Esto dice el Señor, maldito el varón que confía en el hombre y pone en la carne su apoyo mientras su corazón se aparta del Señor. Será como un matojo de la estepa, que no verá venir la dicha, pues habita en terrenos resecos de desierto, en tierra salobre e inhóspita. Bendito el varón que confía en el Señor, y el Señor es su confianza. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces a la corriente, no teme que llegue el calor, y sus hojas permanecerán lozanas, no se inquietará en año de sequía, ni dejará de dar frutos. Palavra de Deus, te alabamos, Senhor. Se ou não que isso é um texto que tem um parentesco temático imenso, não muito grande com o Salmo primeiro, não? Acá está a presença do homem que confia en el Senhor e que é bendito, não? Dichoso el hombre que
medita la ley del Señor día y noche. Acá en el caso es el que confía, el que tiene fe en el Señor, en Yahvé. Yahvé es su confianza. E ele é como um árvore plantado junto ao lago, na mesma imagem do árvore, acá está também, não? Não teme que llegue o calor, não? Dá fruto em sua estação, diz o Salmo primeiro. Suas hojas permanecerão lozanas, aí o Salmo primeiro diz que ele será, suas hojas serão frondosas, não? Não se inquietará em el año de sequía, nem deixará de dar frutos, não é certo? Mira, acá está a mesma analogia do árbol, hasta mais desarrollada que no Salmo primeiro. Não assim os impíos, não assim, diz Salmo, não? Eles são como paja que o viento arrebata, não? Bueno, maldito el varón que não confia no Senhor, sino que confia em si mesmo, confia no ser humano, confia em la carne, não? La carne significa em la debilidade do ser humano, não? Su coração se aparta do Senhor, ele impio. Não? Em outras palavras, ele impio. Será como um matojo de la estepa, ¿no? Algo muito similar ao polvo que o vento se lleva, ¿no? Allá no Salmo primeiro, a ideia de polvo também está ligada à ideia de la cáscara de trigo, ¿no? Quando uno hace la trilla de trigo, ¿no es cierto? Y hay que sacar la cáscara de trigo. Los agricultores, ellos tiran el trigo para, ¿no? En una espécie de colador, não? E o vento lleva la paja, não? Acá também, la paja que o vento do deserto sopla, não? Não verá venir la dicha, acá é o tema de fracasso, não? Maldição na Bíblia significa fracasso, significa derrota, maldição significa isso, não? Não verá venir la dicha. Então, o profeta Jeremias tem aqui um poema, não? Um texto poético que tem um parentesco temático muito grande. Então, podemos, de alguma maneira, se contextualizar, não é certo, o livro de los Salmos, no contexto também de Deuteronômio, perdão, é Salmo primeiro, não é livro dos Salmos. O livro dos Salmos tem muitas épocas, não? Mas esse Salmo primeiro, encontramos aqui na própria Bíblia um texto que tem um parentesco muito grande, allá do século sétimo, não? Século sétimo. Mas é muito difícil definir quando foi escrito o Salmo primeiro. Um tema também importante de contextualização de Salmo primeiro é contextualizá-lo, deveríamos ter dicho isso antes, não? Como um primeiro passo. Não? O primeiro passo é o contexto imediato em que está escrito o Salmo primeiro. O contexto imediato ele é o primeiro de los Salmos, não? Do livro dos Salmos, e ele está unido ao Salmo segundo. Essa união com o Salmo segundo ela é percebida desde o começo do cristianismo. Incluso se diz que em alguns manuscritos, Salmo primeiro e Salmo segundo iam juntos. Fíjense como começa o primeiro salmo, não? Dichoso el hombre, correto? Assim começa o primeiro salmo. E se nós barramos ao salmo segundo, não? Salmo segundo, mira, cá está o salmo 2. O salmo 2 termina com a seguinte frase: Dichosos quantos se refugiam en él, ¿no? En el Señor. Entonces vean que el comienzo del Salmo 1 es feliz el hombre, ¿no? Es feliz el hombre que medita en la ley del Señor de noche. Y acá, felices los que se refugian en el Señor. Incluso tomando el texto de Jeremías, ¿no? El texto de Jeremías tiene mucho de esto, ¿no? Feliz el hombre que confía en el Señor. El justo es el que confía en el Señor. El hombre feliz es el que confía en el Señor. Entonces son salmos que nos hablan de esto. Entonces, como que esos dos salmos, Salmo 1 y 2, ellos son como que la puerta con dos hojas, ¿no? Esos tipos de puertas que hay. Acá en mi casa las puertas son así, ¿no? Tienen dos hojas. Casa antigua, ¿no? Esas puertas así que tienen dos hojas así que se abren, ¿no? Salmo 1 y 2, ¿no? Tiene pórtico de todo el libro de los salmos. El salmo primero, él es un salmo de género literario, meditación sapiencial. Es una meditación del sabio. É coisa de sábios aprender isto, não? Que existe um caminho que te leva à felicidade, o caminho da lei. Existe um caminho de pecado, de tentação, que te vai levar à derrota, à perdição. É uma meditação sapiencial. Esse é o gênero desse salmo. O salmo 2, lo veremos amanhã, é um salmo messiânico, é um salmo que habla do Messias.
Para ir entrando a uma conclusão acá deste salmo, ya indo al Nuevo Testamento, otra etapa acá, otro paso de nuestra análisis. En el Nuevo Testamento, Jesús también habla muchas veces de felicidad. Dichosos los pobres de espíritu, dichosos los mansos de corazón, dichosos los puros de corazón, dichosos los misericordiosos, las bienaventuranzas, ¿no? ¿Qué significa bienaventuranza? Significa felicidad. Feliz el hombre que, ¿no es cierto? Jesús enseña también en esos términos. Jesús también se compara con un árbol. Yo soy la vid verdadera, ¿no? Sin mí nada podrán hacer. Yo soy la vid verdadera, ustedes son las hojas, ¿no? Ustedes son los sarmientos. Si ustedes no están en mí, si no permanecen en mí, no darán fruto, ¿no? Entonces, para ser así, hemos de estar en Cristo. Jesús también nos ha hablado de un juicio, también nos ha hablado de levantarse traz o juízo final. Então, acá também é o sentido escatológico acá, não? Claro que é um sentido também moral acá, mas um salmo que tem um sentido moral muito grande, não é certo? Que caminho vas a decidir? Essa é a essência da moralidade. A essência da moralidade é a decisão que uno toma, a decisão moral. Vou ir por o caminho de Deus ou vou ir por o caminho distanciando-me de Deus? E outro passo que podemos dar, e aí está, eu vou mostrar aquela ficha que eu vou passar-lhes, não? Acá está aí passo a passo, para que ustedes depois possam também ler, não? Creo que he explicado todo o que hay acá ahorita en este encuentro, pero hay algunas cosas que no hubo tiempo de explicar. Ustedes lo pueden leer, ¿no? Acá incluso hay una riqueza muy grande que ustedes pueden después. Profesor, ¿Sí? es para nada más para decirle algo que usted, de eso que usted acaba de decir, también Ajá. en Jeremías dice más adelante, dice, yo, Yahvé, exploro el corazón, examino el interior de la gente para dar a cada cual según su conducta, Ujú. según el fruto de sus obras. Entonces ahí también habla sobre, digamos, porque dice que él nos va a dar a nosotros de acuerdo a nuestra conciencia. Exactamente, Este, el juicio, ¿no? El sí, juicio. Ujú. sí, Gracias. Efectivamente, como estoy diciendo acá, ¿no? Hay muchas cosas que no da tiempo de hablar, pero está ahí la propuesta de leer el texto de Jeremías, ¿no? Y es un paralelo interesante con este salmo, ¿no? Ahora, gracias por traer ese otro detalle ahí de Jeremías. Y ahí, mira, ustedes van a poder tener en las manos este material. Un último paso que ya no da tiempo de hablar acá es cómo ha interpretado este salmo la tradición de la iglesia, el magisterio de la iglesia. Aquí una cita de San Jerónimo, aquí una cita de Juan Pablo II, ¿no? De San Juan Pablo II. También entender que ese es un salmo que se ora en la liturgia de las horas, ¿no? En las vísperas del domingo eh, está esse salmo primeiro, não? Então, é um salmo muito rezado. E como exame de meditação final, eu vou mandar por WhatsApp, não? Eu les recomendo que vocês sempre apuntem aqui as coisas que vocês meditam aqui em um quadernito, não? Os que meus alunos já conhecem minha libretita, não? Eu lhes vou mandar umas perguntas acá para que vocês meditem sobre este salmo. E queda aberto o chat, ahorita se vai cortar já, porque já se cumpriram nossos minutos. Y en el chat ustedes pueden comentar qué les ha parecido este encuentro de hoy, este salmo. Y ahí nos quedamos, ¿es cierto? Que el Señor nos bendiga y el Señor nos ayude a coger esta palabra en nuestras vidas y vivir. ¿Está bien? Terminamos ahí entonces, ¿ok? Queda nuestro encuentro ahí vivo en el chat. Y mañana nos vemos a esta misma hora con el Salmo segundo. Ese es el propósito que sea así, ¿no?